Senhor presidente, senhora relatora, deputados e deputadas, eu me associo a todas as falas dos colegas deputados e deputadas que vem firmando essa necessidade de nós termos um outro conceito da luta contra a violência no Brasil, que não é o conceito da guerra, que está estabelecido, que está incorporado, e os dados confirmam esse verdadeiro genocídio para a nossa juventude. Eu não vou repetir, eu vou mais, como nós estamos aqui com o ministro Pepe, aproveitar essa oportunidade para questionar, ministro, quais são as políticas, como é a avaliação que o governo faz das políticas públicas. Nós tivemos aqui com o secretário da Juventude, qual é a avaliação do programa Juventude Viva? Qual é, desde o início do ano, em minha cidade, uma das cidades mais violentas da Bahia, inclusive foi campeã na violência numa faixa etária, e eu visitei a secretária de Segurança Pública do Ministério da Justiça, falou que o governo estaria lançando um plano de enfrentamento aos homicídios, que estaria envolvendo 7 ministérios, etc, etc. Portanto, qual foi o avanço que foi dado nesse sentido? Nós precisamos fazer uma avaliação das políticas públicas, porque nós vimos que essa visão só economicista sobre o problema da distribuição de renda, ela é limitada, porque nós tivemos, inclusive do Nordeste, uma ampliação da distribuição de renda maior. O crescimento, o PIB do Nordeste cresceu mais do que o PIB da Bahia, do Brasil. E no Nordeste, o processo de distribuição de renda, fruto das políticas vitoriosas sociais que foram desenvolvidas ao longo desses 13 anos, foram importantes para resgate da cidadania. No entanto, nós temos uma contradição civilizatória. Nós estamos chegando ao nível da nossa sociedade de ter mais mortes aqui do que em todos os conflitos mundiais juntos, né, no ano 2012, e a tendência não é de recuo dessa realidade, muito pelo contrário, está se agudizando esse quadro, quando nós percebemos ainda mais, no que diz respeito a 2 exposições que foram feitas aqui, e no mapa da violência ficou um registro de que ela se interioriza, e há uma expansão da violência e uma interiorização da violência, o que é mais um complicador, porque aí o aparato da segurança pública ela não está presente com a mesma eficiência, entre aspas, em relação a isso. Então, eu acho que o governo federal vai jogar um papel importante, além do processo da legislação, que nós precisamos retirar dos estados para romper essa visão corporativa no enfrentamento à violência praticada pelo Estado. Não é o poder coercitivo que o Estado tem, que é necessário um processo democrático em qualquer sociedade regida por um contrato, mas é em função da violência praticada pelo Estado fora do contrato social, como instrumento de penalização, porque há o conceito da guerra no combate à violência, a guerra, a droga, a guerra. Na guerra você elimina o adversário. Na guerra você não tem conceito para conviver ou resolver o problema da segurança em si. Você vai para uma disputa para a eliminação. Portanto, eu gostaria de saber sobre essa questão dessas políticas públicas que o governo federal e a Secretaria e o Ministério da Secretaria de Direitos Humanos está tratando em relação a essa questão. Eu já tive, inclusive, uma audiência com a ex-ministra, onde estávamos discutindo exatamente isso. Ela disse, não, isso aqui está sendo conversado, sendo tocado pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de Direitos Humanos. E isso era para sair em abril, nós estamos em junho, e ainda esse plano nacional de enfrentamento não saiu. Eu acho que é uma grande contribuição, além das contribuições legislativas que tem que sair aqui dessa casa, no que diz respeito a aprimoramento e que possibilite nós, do ponto de vista do Estado, eliminarmos os mecanismos que têm reproduzido a violência. Não vou voltar a discutir a questão da redução da maioridade penal, que já foi aqui largamente fundamentado pelos deputados. Eu concordo com o absurdo que está se praticando. É uma tendência, no Brasil, é uma tendência completamente regressiva e não tem a ver
com a realidade nem com as causas fundamentais do problema da violência. Nossa juventude está sendo vítima, nossa juventude não é algoz, nossa juventude é vítima e estamos dando a resposta que sempre foi dada no Brasil. Né? Historicamente no Brasil, a sua formação social é essa que tem destinado aos pobres, exatamente aos pobres e negros. E fico aqui, participei do debate de Santa Catarina, onde o debate foi apresentado como se Santa Catarina fosse um exemplo de que não é contra os negros, negros e pobres, mas principalmente é contra os pobres e não contra os negros. É claro que a violência tem um corte de classe. Na sociedade dividida em classe, ele tem um corte de classe. E não é por coincidência que o corte de classe no Brasil tem a presença do negro nas classes menos favorecidas, nas classes proletárias ou nas classes que vivem à margem do proletariado. Portanto, tentar tapar o sol com a peneira, com um exemplo simples. Aliás, eu sempre disse nesse debate que a exceção justifica a regra. É esse o conceito no geral. Portanto, gostaria desse questionamento que eu estou fazendo. Como é que anda esse plano nacional de enfrentamento aos homicídios contra jovens, que era exatamente um esforço que o governo federal ficou de apresentar este ano? Obrigado, deputado Davis. Só para corroborar, o único estado que a vitimização dos negros é menor do que os brancos é no estado do Paraná. Santa Catarina, ao aplicar a proporcionalidade e fazer o recorte pro geracional e por questão racial, é superior à morte de negros do que branco. Ontem, na terça, na audiência com Santa Catarina, o secretário também não falou o contrário que nós estamos falando aqui, não. É porque ele deu o dado da população para 100 mil, da população total de violência, e deu o dado separadamente dos mortes dos jovens negros. Mas ao aplicar a proporcionalidade no conjunto e fazer o recorte, é 1,4. Então, para cada um jovem branco, Santa Catarina tem 1,4 de possibilidades, então superior, 40% ainda, de ser vítima de violência, né? Aí no Paraná, não, realmente, o branco tem 1,3 e os jovens, o negro 0,7. Né? Então, é isso. Eu quero só também dar uma contribuição.